orgulhosamente apresenta Botafogo no ar. Com uma equipe de comentaristas verdadeiramente alvinegros. Davi Nunes, o Gajo. André Botafogo. Otto na área. Zé Fogareiro. Thiago Escobar. E sob o comando de Rodrigo Falcão. Homem pássaro! Está começando Botafogo no ar. Senhoras e senhores do Brasil! Esportiva, só falando de Botafogo, está no ar! Botafogo no ar, no oferecimento de Cervejaria Artesanal Dona, Consultório Dentário da Doutora Mila e Pé Calçados Infantis. Amigo, se a Pastilhas Valda quiser botar um dinheiro aqui, a gente usa o André como garoto de propaganda. Quem tá tossindo aqui no meio do áudio, ele não fecha o microfone, ele é garoto novo aqui. E a melhor equipe de comentaristas alvinegros está aqui comigo para apresentar esse programa sensacional que você já pode compartilhar no seu Facebook. Vai lá, amigo, compartilha, curte aqui, ó. Lembra do cara de Pedro? Vai lá e curte as nossas redes sociais. Marca o seu amigo alvinegro para falar sobre Botafogo na melhor comunidade alvinegra. Claro que eu quero primeiro boa noite deles para a gente começar a falar de Botafogo. Deixa eu chamar primeiro ele. Vai, diretor, solta. André Botafogo. Fala, André, tosse, boa noite. Alô, comunidade. Rapaz, tá brabo aqui a garganta. Mas apertei o botão aqui do fone, troça que falhou, fazer o quê? Desculpa aí, rapaziada, já cheguei, dando de Falcão, né? Mas tá tranquilo, Botafogo, 3 derrotas seguidas, a gente fica até atordoado, não tá mais acostumado com isso. A necessidade aí clara de contratação de atacante, enfim, se é que realmente a gente quer ser campeão de alguma coisa. Mas a gente vai falar disso tudo aí. Boa noite, Brunão, boa noite, Falcão, grande Thiago Escobar, vamos que vamos. Vamos que vamos, ó. Vamos com o Bel Danilo, que já falou, não esqueçam da galera de Pirapetinga, Minas Gerais, amigo. Minas Gerais, lembra ele, o nosso mineirinho, o homem do queijo coalho. Fala! Boa noite pra ele! Oi, viado! Fala! Ô, viado! Fala, menino! Você vê, o cara já entra, o cara me sacaneando. Mas tá certo, boa noite, André. Hoje não tem nenhuma frase assim que é feita, não. Não, chamaram minha atenção da última vez, rapaz. Vou segurar agora. Frouxo. Tomou esporro. É frouxo, mesmo. Boa noite, Brunão. Fala aí, Falcão, fala André, fala Thiagão, boa noite. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aqui pra gente falar do que a gente gosta, que é o nosso Botafogo. É aquele negócio, né? O André falou, 3 derrotas, mas, amigo, o que importa agora é Libertadores. Quinta-feira, tamo aí, vamos falar muito de Botafogo aí pela frente. Exatamente, ó, o Vinícius está pedindo para falar sobre reforços, o Cláudio está mandando boa noite, o Rodrigo Brasiliano boa noite, o Gilson Campos mandando fogo, o Cláudio Sá mandando a galera, o Rodrigo está pedindo um abraço, manda um abraço, o Brasiliano, e agora, amigo, que dá uma boa noite dele, diretamente da Colômbia. Fala! Thiago Escobar Antunes. Boa noite, Tião! Fala, galera! Oi? Tem aí o oi? Tem o oi, viado? Não, é só pro Brunão.
Fala, galera. Semana complicada, né? Botafogo vindo de 3 derrotas seguidas, a do Avaí, então, que ninguém esperava. Atlético Mineiro, perdemos diversas oportunidades, um a mais no segundo tempo, mas vamos aí, a gente tem bastante tempo para falar. Como disse o Brunão aí, quinta-feira Libertadores, foco total nesse jogo, que a gente esquece dos problemas todos se vencer o Nacional ou se voltar com um bom resultado. Esse fala, galera, que você começou sua fala, e também é novidade, né? Também é novidade. Mas esse eu já roubei há mó tempão. Mas eu sou um fala galera raiz, né? Eu fala galera raiz, não adianta. Olha aqui, ô Thiagão, vou mandar logo um abraço pra galera, que a galera vai chegando, ó. A gente se atrasa tanto que agora hoje é a galera que tá se atrasando, a galera já tá entrando já com o programa iniciado. O Rodrigo Alonso, o Eduardo Marinho falando boa noite, Rádio Botafogo, Danilo Costa. Quando é a diretoria tomar o olho do dragão enquanto jogador, a galera tá aqui falando da diretoria. O Eduardo Marinho. Wagner Love vem aí? Parece que não, parece que o Wagner Love tá pra trás aí. Armando, eu posso chegar quando? Eduardo Marinho, cabelo no banco. Fredson, manda um abraço pra turma de Natal. Alô, galera de Natal. Felipe Pinheiro, boa noite. Muita gente aqui já mandando boa noite. O nosso querido Paulo Parrudo, direto de Aracaju, sempre na área aqui com a gente. Todo mundo ligadinho. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão. Chame sua amiga botafoguense para assistir a melhor resenha esportiva de Thiago Alves, Vitória da Conquista na Bahia, ligado na Rádio Botafogo. Olha, antes da gente falar de contratação, tem muita gente aqui falando de contratação. William Silva de Minas Gerais, Wilson de Freitas, aqui é o Wilson, presidente da Furacão Fogo, Muriaé, Minas Gerais. André, é coincidência ou o Bruno está participando e a galera de Minas está em peso aqui no chat? Rapaz, fiquei sabendo que no portão da casa dele, cada um que passava ganhava 10 reais hoje de tarde para poder participar do chat. É ruim. Rapaz, Mas você pegar os 10. Fez fila. É cachê para poder assistir o Bruno. Minas Gerais em peso, e o nosso programa começa falando lá da terra do Bruno. Porque a gente jogou na quinta-feira, primeira partida da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Botafogo, jogo no Independência. Botafogo perdeu por 1-0. E eu queria saber, André, se assim, perdemos, mas o resultado ainda a gente consegue virar aqui no Rio? Eu espero que sim, acredito que sim. A gente mostrou que dá para jogar de igual para igual contra eles. Na verdade, o começo do jogo, o Botafogo se viu muito recuado, né? A sensação que dava é que estava com medo, né, por conta dos nomes que o adversário tem, mas quando tomou o gol resolveu sair e viu que o bicho não era tão feio quanto parecia, né? Depois então que o Fred tomou o vermelho lá, a gente dominou o jogo e infelizmente essa nossa grande deficiência, que é a criação e o ataque principalmente, não nos ajudou a trazer pelo menos um resultado melhor, que seria um empatezinho com gols lá. Então, assim, eu acho que a gente consegue sim reverter isso, desde que tenhamos a competência necessária para finalizar as jogadas, né? Porque criar, a gente até que naquela primeira partida criou bastante. E aí, Thiagão, eu te pergunto, o Fred foi expulso, o Botafogo até teve mais volumes do que o Atlético Mineiro, até antes mesmo da expulsão do Fred, vinha até fazendo uma boa partida defensivamente. Claro que a gente já vai falar de Corinthians e Botafogo, mas esse problema do ataque que o André falou pode ser também pelo cansaço dos jogadores de frente, Pimpão e Roger, ou é problema técnico mesmo? Eu acho que, a princípio, é problema técnico, até porque até quando eles estão descansados a gente tem esse problema. Mas eu acho que o cansaço, especificamente no jogo contra o Atlético, pesou bastante. Eu acho que já não é grande coisa, já não é nota 10 quando estão bem, quando estão cansados, então dificulta ainda mais. O Roger mesmo disse que estava no limite, tanto que não jogou o jogo seguinte. O Pimpão já vem, aí a gente vê que ele já não tem aquele destaque físico que ele tinha no início do ano, que ele justamente nos primeiros jogos ele se sobressaiu em relação aos demais, porque ele estava fisicamente muito bem por ter ficado treinando nas férias, e a galera voltou num ritmo mais devagar. Então o Pimpão começou o ano muito bem, e a galera depois foi
se condicionando e agora ele já não está mais com aquele gás a mais do que ele estava. Então os dois já não são esse primor tecnicamente, cansados, então prejudicou bastante contra o Atlético. Mandar um abraço aqui que o Nilson Lemos pediu de Barreirinhas. Ele pediu para a gente mandar um abraço lá para essa galera que está acompanhando aqui a Rádio Botafogo. Ô Brunão, atrelado a isso, a gente teve... O Botafogo a gente sabe que fora de casa até gosta de jogar assim mais fechado e tem uma ou duas bolas para definir a partida. E essas bolas do jogo de quinta-feira contra a Atlético Mineiro foram do Bruno Silva. Depois de Pimpão contra o Flamengo, Roger... Quinta-feira foi a vez do Bruno Silva perder a chance, né? Até que ponto a gente pode colocar a culpa no Bruno Silva de perder as chances ou no ataque de criar pouco e a gente ter poucas condições de fazer um gol lá na casa do adversário, Brunão? O Falcão, claro que os dois lances do Bruno Silva, né, que ele teve a oportunidade, e para mim teve até uma terceira. Ele, ao invés de tentar o gol de cabeça, ele preferiu cavar um pênalti lá, pô, uma coisa bizonha. Mas não podemos culpar só ele, não. O ataque também, o que o Thiago falou, o Pimpão, parece que ele está esgotado mesmo, porque não corre mais o que corria no início do ano, principalmente nos primeiros jogos de Libertadores. E outra questão, Falcão, o elenco, cara. Já aí não tem jeito. Você vê, o Botafogo estava ali. Teve o Fred expulso no segundo tempo, ele fez uma mexida, parece colocando o Guilherme, tirou o Camilo, que também parecia estar cansado, mas aí, cara, você vai olhar para Guilherme, cara, não vai resolver. Aí no finalzinho, com 37, 38 minutos, Vinícius Tanque, cara, não tem jeito, não tem jeito. O cara tá sofrendo, o cara olha pro banco e não sabe para quem que ele dá uma voadora, cara, porque não é ninguém que vai resolver, entendeu? Então, até acho, sim, o Bruno Silva ali, é lógico, é o que eu vi falando, o Botafogo joga por uma ou duas bolas, nesse nosso esquema. Nessas pouquíssimas chances que aparecem, tem que matar, tem que fazer. Então, infelizmente, não foi dessa vez. Espero que para frente agora seja diferente. E ele já ajudou a gente tantas outras vezes aí. Não é certo talvez crucificá-lo, não. Mas é um conjunto. É o ataque e falta de elenco também. Vinícius Tanque Fernandes realmente é cruel, né? Tem uma galera que... Não, mas olha só, como a gente até conversou aí nos grupos de WhatsApp, eu acho que o Jair Ventura nessa partida, ele coloca o Vinícius Tanque e o Fernandes de propósito. Ele, do tipo, já cansou de reclamar em final de jogo aí, que a gente tem contra-ataque, que a gente não tem jogador, que o elenco é curto, que o pessoal não tá aguentando. Tipo assim, ó, o que eu tenho é isso aqui, né? Nessa partida ele olha pro banco, a diretoria não se mexe. A gente não ouve falar em contratação. O que eu tenho, isso aqui é com isso que vocês querem ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. Então eu vou botar em campo para vocês verem qual é o recurso que vocês estão me dando e a torcida e vocês querendo título de Libertadores. Então naquele jogo ali eu acho que foi meio que um tapa de luva do Jair e outra coisa, não tem outro mesmo, cara. Então, é isso. Não. Ô Bruno, deixa eu dá uma travada aí com o Bruno, né? Ou é só pra mim? Não, o Bruno, acho que perdemos o Bruno. É. Olha aqui, foi até bom que eu ia cortar ele. Mas, André, deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente poupa, a gente já pode até misturar, já entrando em Corinthians e Botafogo no jogo de ontem, quando o Jair Ventura poupa os titulares, porque assim, se você pegar o time, não estou falando do banco, tá? Se você pegar o time que jogou contra o Atlético Mineiro, não é muito diferente do time que vem jogando a Libertadores e que a gente batia a palma e falava que vai ser campeão, que esse ano é diferente. Os jogadores são os mesmos. Será que a sequência de jogos é que está fazendo o rendimento cair? Será que a culpa é só de não ter banco, tem que contratar e tudo mais? Já que os titulares, a gente joga com os mesmos jogadores? Não, olha só, primeiro que a crítica que eu fiz até com relação à escalação do Fernandes e do Vinícius Tanque, na Libertadores, Fernandes e Vinícius Tanque, eu saiba, não entraram, faltando um minuto para gastar tempo. E, enfim, com eles dois eu não conto. Na verdade, o Botafogo não deveria contar com esses jogadores. A gente não deveria nem perder tempo falando desses caras, porque esses caras a gente sabe que não tem condição. Vai levar lugar nenhum. Pois é, agora, hoje em dia você tá questionando a sequência de jogos, né? A maratona de jogos que o Botafogo tem. Claro que isso influencia, mas a gente, por exemplo, perdeu um Ayrton, né? O Botafogo, ele é um time que ele tem conquistado as vitórias
muito baseado no esquema tático dos 3 cabeças de área, né? Então a gente perdeu o Ayrton, você ficou com 1 a menos. Agora o Matheus Fernandes saiu também, a gente ficou com 1 a menos. Hoje a gente só tem essa trinca de titular aí e o Camilo muito mal, o ataque mal. Se você tem um cara que é da criação, que está jogando muito mal, né, voltando de contusão, tudo bem, que deem os descontos necessários, mas esse ano o Camilo ainda não apresentou uma partida digna das partidas que ele fez no ano passado. E tem um ataque que, quando surgem as oportunidades, o cara não mata, né, é o Roger contra o Flamengo, é o Filipão contra o Santos, e aí o Bruno Silva. Se você pegar quem fez gol no Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, cara, foi Bruno Silva, foi Carly, foi Lindoso. É só pegar o scout aí que você vai ver. Então, assim, a sequência atrapalha. Mas se o Botafogo quer ser campeão de alguma coisa, amigo, não tem, é a mesma sequência dos outros, entendeu? E os outros estão crescendo enquanto a gente está caindo de produção. Brunão, eu não tô longe de mim falar que o grande problema do Botafogo é o cansaço. Quando eles estiverem descansados, eles vão ganhar de todo mundo. Mas assim, a gente vê Bruno Silva, a gente vê Roger, Pimpão, e o Camilo eu não cito cansaço, eu cito a falta de ritmo. Não seriam os 4 principais jogadores para fazer o Botafogo vencer? Se você pegar os jogos da Libertadores, os gols decisivos foram do Pimpão, foram do Roger. Sim. Então assim, será que o cansaço, eu estou falando do time titular, estamos falando do time titular, não estou falando de elenco. Será que o cansaço não vem fazendo o Botafogo perder a sua maior qualidade, que é aquela entrega, aquela pegada e aquela explosão do meio para frente quando roubava a bola? Eu acho que pode sim, Falcão, com exceção talvez do Bruno Silva, que o Bruno Silva falam que ele é um fominha, né? E realmente até ontem mesmo ele não fez uma excelente partida, mas é um cara que, desde o início da temporada ele vem correndo muito, vem correndo para ele, para mais um ali. Eu sinto, desses que você citou, eu até acrescento o Vitor Luiz, que para mim eu sempre falei que é o jogador mais regular do time, porque ele corre muito, é um jogador brigador, mas que também caiu de rendimento nas últimas partidas, e eu atrelo isso ao cansaço, sim. O Roger, a gente vê, o Roger dando cada chute, ele pegando a bola, você vê que ele não aguenta correr, cara, ele tenta bater pro gol, coisa que não teria feito talvez há 3, 4 rodadas atrás. Mas não tem jeito, não tem elenco, é o que o Jair fala lá, ele vai ter que tentar botar os melhores. E vai desgastando, não tenho dúvida disso. O Bruno Silva, inclusive, eu tenho a impressão de que nesse jogo ele não deveria ter jogado, porque ele estava fisicamente bem abaixo do que ele costuma estar. Foi uma das piores partidas dele, você via que ele desistia em algumas jogadas porque faltou perna. Mas aí, deixa eu emendar aqui. O Bruno Silva, você que escreve coluna pós-jogo, Bruno Silva caiu de rendimento, ele mudou de posicionamento. O Bruno Silva agora não joga muito mais avançado pelo lado direito e perdeu a sua principal característica, que era a marcação e a saída de bola? Ou é o cansaço? Eu acho que é o cansaço. Ele já vinha jogando assim, avançando, indo e voltando o tempo todo. Justamente por isso que toda hora ele está indo e voltando todo o jogo. O cara, por mais que ele seja já tem esse privilégio de ter um preparo físico melhor do que os demais, você vê aí que ele praticamente, como o Bruno falou, ele é o fominha, ele quer jogar todas, e normalmente ele joga todas e joga bem. Só que essa última, a impressão que eu tive é que faltou perna mesmo, principalmente o último jogo. Então eu acho que, o tanto que os demais, até no jogo contra o Atlético, que ele perdeu o gol e tal, eu acho que ali ele ainda estava ok. Mas esse último jogo desse fim de semana, eu acho que ele já foi perna pesada mesmo. Ele já deveria ter sido poupado. Thiago, será que ele não dá uma segurada em alguns lances, não sabendo que tem um jogo de extrema importância na quinta-feira? Cara, eu acho que não, porque é ele que pede pra jogar. O Jair mesmo já falou, ele já deu essa declaração. Quando resolve poupar um ou outro, não, eu quero jogar todas, não sei o quê. Então, eu acho que se ele quisesse dar essa segurada, ele ia falar pro Jair, e o Jair não ia se negar a tirar ele. Até porque toda vez ele se dispõe, ele fala, Jair, não dá. Eu já ia saber que realmente não dava, ia botar mais outro ali. Poupou 5, poupava 6. Bom, eu vou entrar já em Botafogo e Corinthians. Tem muita gente mandando mensagem, já triplicamos a galera que começou aqui no programa, vai compartilhando nosso programa. Vou tentar mandar um abraço aqui para alguns. O Nilson Lemos, o Zé Fogareiro podia fazer um pré-jogo lá do Uruguai. Nós tentamos, não foi possível. O Zé deve fazer um pré-jogo lá pelo Facebook dele, tá? Dá uma acompanhada lá no Facebook dele. Bruno Montserrat,
A torcida não aguenta mais tamanha falta de ambição. Cláudio Sá, Adriano Soares, Rodrigo Alonso, Marcelo Henrique, Alessandra Neves. Vou falar que a mulherada pode chegar mais perto aqui da Rádio Botafogo. Tem muito pouca mulherada aqui. Deve ser o André que afasta a mulherada. Jair já tá fazendo até milagre. Ele tá rindo. É pela cara feia, cara. Cara feia, a mulherada não gosta de ti. O Petri tá pedindo reforço. Armando, Thiago Ponte, Rodrigo Brasiliano, William Silva, Marcelo Bastos, Daniel Luana, Júlio César, Evandro Soares. Muita gente aqui, tá? Não vou conseguir ler todo mundo. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui. Mande sua pergunta, que a gente, na medida do possível, vai avisando a vocês. E a Chapecoense, com um jogador a menos, acaba de fazer o terceiro gol em cima do Fluminense. Que pena, coitado. Quanto é que tá o jogo? 3-2 Chapecoense. Olha aqui e é no Rio de Janeiro o jogo. Olha aqui o Brunão. Corinthians 1, gol de Jô, Botafogo 0. Jair Ventura poupa 5 titulares. Carly, Emerson Silva. Estou colocando o Emerson Silva como titular. Informações que a gente tem. Ele tomou a vaga do Igor Rabelo, tá? Lindoso, Pimpão e Roger. Fez bem o nosso técnico Jair Ventura? Estou falando da escalação. Falcão, eu acho que sim. Teve gente que falou, eu acho que deve entrar com os 11 reservas, tem que segurar todo mundo pro Bruno, só uma pausa aqui. Diga. Danilo Costa, só fala nome de quem faz comentário pacífico, Danilão, você deve estar acompanhando a Rádio Botafogo há pouco tempo, cara. Tem uma coisa que a gente não deixa de falar aqui, é comentário a favor, contra, reclamando da gente. A gente não tem esse problema, não. Posso ter passado pelo teu comentário, mas coloca aí que a gente lê, só não pode ter xingamento. Será um prazer ler teu comentário. Fala aí, Brunão. Então, voltando aí, eu acho que o Jair fez bem, sim. Esse negócio de poupar os 11, cara, eu não sei, cara. Se tem gente... Porque teve jogador ali, cara, é óbvio, né? O Arnaldo não jogou na Copa do Brasil. Então, não vejo por que ter ficado de fora. O Carlos, ele poupou bem, já estava no sequência, o Pimpão, o Roger, esses aí eu acho que com relação a isso ele fez bem. Você falou de escalação. Agora, realmente, o problema todo que cai na falta de elenco. Se os titulares, eu vi gente falando ontem e tá certo, o Botafogo tem 11 jogadores, se é que tem 11. Aí vai ter que poupar 5, cai naquele lance do Atlético Mineiro. Já eu olho pro banco e falo, pô, quem vão ser os 5? Os 5 aqui que eu vou ter que colocar para substituir. Então cai naquele problema de diretoria, contratação, coisa que a gente vai falar mais para frente. Mas na escalação em si eu achei que ele entrou com o que tinha de melhor ali mesmo. Agora, com relação ao lance do Emerson Silva, se é que ele vai entrar de titular mesmo, eu não consigo entender coerência nenhuma. Para mim, um zagueiro muitíssimo lento, falhou no lance do que quase sacramentou a nossa eliminação na Copa do Brasil. Se não fosse aquela defesaça do Gatito lá, onde o Emerson Silva meio que devagar chuta a bola lá, dá uma espanada lá, entendeu? Um lance bizonho. Eu não consigo entender se ele entrar com o titular, não. A primeira zaga do Botafogo hoje é Carlos e Igor Rabelo. Se tiver o melhor momento da partida, pode colocar aí. Mas fala aí, Thiagão. Eu teria poupado, além dos que ele poupou, eu teria poupado Bruno Silva, Vitor Luiz, no mínimo, a mais do que os 5 que ele poupou. Bruno Silva, Vitor Luiz, e ele ainda pensaria 2 vezes no João Paulo. Mas o João Paulo, eu já acho que aí de repente não teria quem entrar. Então por isso que não teria essa opção, teria que ver quem entraria. Mas assim, Bruno Silva e Vitor Luiz eu acho que deveriam ter sido poupados. E o João Paulo também, se tivesse mais alguém para entrar. Como o Brunão disse, o Arnaldo, beleza, porque não jogou, não está inscrito na Copa do Brasil, então já deu uma folgada. O Gatito, eu não sei se o Jefferson já deveria, numa partida eliminatória, arriscar o Jefferson depois de um ano parado. Então Gatito e Arnaldo, eu teria entrado. Agora, João Paulo, Bruno Silva, Vitor Luiz, eu teria poupado também. O Nego Martins tá falando assim, cadê os jogadores da base que é o sub-20 do brasileiro? Marcelo tá jogando, Matheus Fernandes tá jogando. Machucado agora. O Marcinho também jogava, se machucou. Metade do time tá por aí no elenco, treinando. Só os atacantes aqui não entram, o Igor Cássio e o Renan Gordi. O resto todo mundo participa.
o Borne tá no elenco também. Ô André, deixa eu te perguntar. O Xixa rompeu o ligamento do joelho. Pois é, todo mundo participa, só os atacantes é que não. O Henderson tá no banco. O time tá todo lá. Ô André, deixa eu te perguntar, que foi um tema polêmico nos WhatsApps da vida de ontem. O time foi covarde, André? Eu acho que covarde é pouco. O time foi frouxo, foi medroso, porque, assim, na hora que eu vi a escalação, só de ver os nomes, eu sei até que a mesa aqui discorda da minha opinião, mas só de ver os nomes de Gilson e Guilherme, na minha cabeça passa assim, já perdeu para qualquer um. Imagina para jogar contra o líder do campeonato Itaquera, né? Porque Gilson e Guilherme, para mim, não deveriam estar no Botafogo. Tem gente que acha que ambos são, que eles podem ser utilizados. Para mim, não deveriam estar, nem vestir a camisa do Botafogo. Guilherme só sabe correr. Mas você foi a favor de poupar os jogadores? Eu sou a favor exatamente do que o Jair Ventura fez, tá? Não estou criticando a postura dele, por conta das outras competições. Eu não acho que a gente tenha que entrar com o time inteiro de reserva, porque leva uma sapatada na semana em que você vai jogar um jogo mais importante do ano, né? Que cada nova partida da Libertadores é o jogo mais importante do ano. Então, você arriscar tomar uma sapatada do líder da competição também não caberia. Mas talvez aí o Vitor Luiz também, sei lá, eu pouparia sim, além dos que foram poupados. Eu acho que ele fez o correto. O que me deixou muito chateado e irritado foi exatamente a postura do time em campo. Por mais que tivesse jogadores que eu estou falando aqui que eu não gosto, eu acho que não deveriam vestir a camisa do Botafogo, são jogadores que deveriam ter entendido a partida de ontem como uma oportunidade de mostrar serviço, de correr, de se esforçar. O Botafogo no segundo tempo não dá um chute a gol, amigo. Isso não é nem time pequeno. Time pequeno ainda sai no contra-ataque. O Botafogo ficou lá atrás, Gatito sendo fuzilado de tudo quanto é canto, fazendo defesa milagrosa pra lá, pra cá. Vê o gol que a gente tomou, cara. O cara faz 2 defesas maravilhosas no mesmo lance e ainda assim a gente toma o gol. Então, assim, recuado, frouxo, com medo e doido que a partida acabasse para garantir um pontinho que, pelo visto, já foram para lá imaginando que a derrota era inevitável. Olha aqui, eu acho que eu sou até voto vencido, mas você poupa os jogadores. Eu fui a favor. Ele poupou 5 jogadores. Você poupa o seu ataque que já é contestado, Pimpão e Rod. Você tem um Camilo em má fase. E aí ele escala Gilson e Guilherme com Camilo em má fase. Eu não vejo a mínima condição desse time render a ponto de você achar que ele vai atacar o Corinthians lá na arena. Eu tô falando do Cearense com a lentidão terrível também, Falcão. Não, falta de vontade. Falta de vontade. Os caras não correram, os caras não fizeram nada, absolutamente nada. Eu acho que não se trata de vontade, é qualidade mesmo. Os caras não têm. Exatamente. Eles não têm qualidade, foi a primeira coisa que eu falei. A minha opinião é que eles entram em campo como se estivesse jogando uma pelada no aterro do Flamengo aqui na Cara, eu acho que aquilo ali é o que eles podem dar mesmo, infelizmente. Olha só, ninguém pode entrar em campos e não mostrar a vontade que, por exemplo, o Vitor Luiz sempre demonstra, o Bruno Silva sempre demonstra. O cara pode não ter qualidade técnica, o cara pode ser ruim, não tem culpa que o setor de inteligência do Botafogo contratou. Agora, correr, se matar, jogar igual o Pimpão faz e tudo quanto é lance, os caras têm que fazer. Eu acho que todo mundo correu ali pra caramba pra marcar. Agora, os caras não têm qualidade pra armar e pra... não tiveram qualidade para fazer um contra-ataque, como você falou. O Botafogo, que eu me lembro, fez um contra-ataque no primeiro tempo que o João Paulo conclui para fora. Eu acho que foi só esse ataque aí mesmo. O único lance da partida. Eu acho que foi só esse mesmo. E assim, eu acho que o Jair fez o que dava. Eu concordo que a postura foi terrível de você ficar o tempo inteiro se defendendo. Mas por outro lado, eu também não vejo qualidade nesse time para nem contra-atacar o Corinthians, como foi o que aconteceu. Então, eu acho que o Jair falou pra eles, tenta segurar o 0x0 lá, se der pra contra-atacar, contra-ataca, e vamos fechar a casinha. E aí bota o Guilherme pra correr, chutão pro Guilherme, ver se ele arruma alguma coisa. Eu acho que assim, esse time fez o que dava pra fazer. Infelizmente, é isso aí o nosso time reserva. Ô Brunão, vou te perguntar aqui, mas antes o Alex Fonseca botou aqui, o André é sempre feliz nos comentários. Agradece depois teu amigo aí, tá, o André? Mas olha aqui, você falou de vontade, André,
e eu vou pedir para separar aí o áudio do Bruno Silva no final da partida. E aí, enquanto ele separa lá o áudio, o vídeo, eu queria falar o seguinte: você falou de falta de vontade. E que eu e o Thiago estamos acho que defendendo a mesma ideia aqui, é que com o Dudu Cearense, Camilo, Gilson e Guilherme, não tem como sair uma coisa boa dali. E eu acho que esses jogadores principais que você citou, Bruno Silva, João Paulo, o Vitor Luiz, eles acabam, talvez até de forma inconsciente, não é se poupando, que o cara não consegue se poupar, mas ele não entra com aquela vontade que ele tem da Libertadores. E aí eu queria garantir isso que eu falei em cima do que o Bruno Silva falou. Tem como soltar aí? Luiz, aqui com o Bruno Silva. O Botafogo resistiu a maior parte do tempo, um time muito modificado, vem numa maratona, é assim que tem que ser analisado esse resultado? Eu acho que a nossa equipe está vindo de jogo segunda, quinta e hoje sente um pouco, hoje já empolgou o time e o Corinthians sofreu para ganhar do nosso time misto. Então, antes de descansar, que nós temos coisa mais importante, nós temos uma oitava de final de Libertadores aí, lógico que a gente queria ganhar, não é desculpa, mas nossa cabeça agora está nas oitavas da Libertadores, que é muito mais importante do que esse jogo de hoje. Obrigado, Bruno. Marco? Então, Bruno, isso aí não vai naquela história do quem não foi poupado está cansado e quem entrou não tem qualidade técnica? O Falcão, não tem jeito, cara. Quem entrou é fraco. O André falou, quem entrou é fraco. E os camaradas ali que igual eu falei, eu acho que teve um pouco de não é que o cara tirou o pé, mas eu acho, por exemplo, que o Bruno Silva, o Vitor Luiz, ontem, se tivesse que dar um pique para atingir uma bola lá, com medo dele estourar um músculo, ele não ia ter feito. Então, eu acho que o Bruno Silva, até no comentário dele ali, falou mais por causa o time perdeu mesmo, falou, pô, vou tentar sair bem aqui, e acabou que o jogo finalizou ali, 1-0 pro Corinthians, é bola pra frente mesmo, o que importa é Libertadores. Agora, a gente também está defendendo o cansaço, colocando vários porém, né, André? Mas a gente vai ter um jogo quinta-feira e, assim, esse time precisa voltar a render. O que você atribui essa queda de rendimento? E se a queda de rendimento, que eu esqueci de comentar aqui, queria perguntar a você, André. Será que ia jogar tão mal, perder de 1-0 com o time misto para o time líder do campeonato, com 7 pontos de vantagem dentro de casa? Porra, Falcão, com certeza não. A gente poderia ter ido ontem com o time titular tinindo, voando para cima dos caras e ter tomado 2-0, 3-0, seria um resultado completamente normal. O Corinthians é o líder da competição, empolgado, o estádio completamente tomado, uma torcida que empurra. Enfim, a derrota de ontem foi normal. O que eu questiono, e aí é uma questão de opinião, que não tem problema também de ser uma opinião contrária a todos os demais, é a postura de time pequeno. Independentemente de quem está vestindo a camisa do Botafogo, eu não aceito. Para mim, tem que jogar, tentar, sabe? Você não pode jogar com 0-0 e ser fuzilado o tempo inteiro, porque uma hora você vai tomar o gol, mano. Isso é a máxima do futebol, é muito difícil você aguentar 95, 98 minutos de tiroteio para cima do teu goleiro tirando tudo. E se os caras, eles entraram com essa realmente com esse pensamento de que tem o jogo da Libertadores e aí vamos tirar o pé, aí eu já não sei nem mais o que eu falo, porque sinceramente eu acho que o cara ele tem que se doar completamente. Se ele não pode, se ele não está se sentindo bem, se ele acha que é melhor ele ser poupado, então ele converse com o treinador, peça para não jogar. O que a gente, no caso do próprio Bruno Silva, tá careca de saber que ele é um dos caras que pede para jogar. Então eu não vou muito nessa linha de raciocínio não, cara. Eu acho que a criação do Botafogo tá falha e a criação, o retorno do Camilo, o Camilo tá muito mal e as finalizações estão, realmente a gente não está conseguindo finalizar como deveria, tanto que a gente não faz mais gol. É aquilo, o Camilo tá muito mal e joga sempre porque não tem opção, né? Porque se tivesse qualquer um meia boca ali, o Camilo era banco, hoje. Não, se a gente tiver o Matheus Fernandes para quinta-feira, a minha opinião, talvez ele não pode falar, é que sejam os 4 cabeças de área. Então, vou chegar lá. Não pula a pauta não, que você derruba o apresentador. O Roberto Schneider aqui, ó. Falcão, cansaço é uma coisa, falta de qualidade e ruindade são outras. E para esse jogo do domingo... Juntou os dois.
Exatamente. Metade do time estava cansado e a outra metade era ruim. Por isso que eu acho que não dá para falar que faltou garra, não sei lá o que vocês estão alegando. É só a minha opinião. E o Alex Fonseca também falou a coisa. Falcão, vamos falar que perdemos na Libertadores também por cansaço? Não, já poupamos meio time. O Camilo precisava de ritmo de jogo. Praticamente os 11 já rodaram aí, praticamente descansaram para entrar em ponto de bala na quinta-feira. Para a gente não falar, para não falarem que a gente não falou, porque assim, falar em especulação já tá uma coisa chata. Hoje pintou o meia do Palestino, que nosso amigo Lisana fala mais de um mês, ele até comemorou só a especulação que o cara pode ter. Então, assim, nomes concretos nenhum. Mas a minha pergunta, para não ficar aquela história de nome para lá, nome para cá, Thiagão, você acredita que vem algum jogador ainda pro Botafogo? Puta pergunta difícil. Cara, eu preciso acreditar. Eu não consigo acreditar que esses caras estão há 2 meses aí negociando com Deus e o mundo e não vão trazer ninguém. Pode não ser um nome que nos agrade. Eu acho bem provável, inclusive, que não seja ninguém que nos agrade. Mas tem que vir alguém, cara. Não é possível que esses caras vão passar 2, 3 meses aí direto negociando, vai fechar a janela e falar, galera, não deu. Não teve ninguém que entrou no orçamento. Então... E lembrando, Thiagão, que o prazo para escrever os 3 era para ser hoje. Sim. É porque é 48 horas antes do jogo do time, né? O Botafogo joga quinta. Mas foi esticado, quer dizer, para quinta... Ganharam mais um mês. Exatamente. Então não é possível que eles vão ter mais um mês e não vão trazer aí pelo menos um meia e um atacante. Mas é o mínimo que a gente precisa. Mas assim, o mínimo do mínimo. Um meia e um atacante. Se pudesse ainda um meia, um atacante e um atacante de lado. Seria, já ajudaria bastante 3 jogadores. Mas se vier um meia e um atacante, já levanta a mão pro céu. Agora eu não acredito que não vai vir ninguém, cara. Não posso acreditar. Porque se não vier ninguém, esquece. Esquece Libertadores, esquece Copa do Brasil. E não é ser pessimista. Não vai dar, não vai dar. Os caras estão no limite, você vê que não dá. A gente tem, que são possíveis de ser utilizados realmente ali, é Roger, Pimpão e Guilherme. O Gorni não entra nunca, o Igor Cássio não entra nunca, o Vinícius Tanque não tem jeito. Não dá pra jogar 3 competições com 3 atacantes no elenco, de forma prática. Então precisa de pelo menos aí mais, no mínimo, um. Eu espero que venha assim. E a gente está falando aí, né, André? Mas assim, tem uma penca que a gente sabe que a diretoria está procurando, mas assim, eu não consigo nem focar em qual jogador. Já falaram do Robinho do Figueirense, que já estava pronto para chegar e vestir a camisa. Era o Luciano, que já ia chegar na semana que vem. E uma série de jogadores, agora está um tiroteio de jogadores. Eu acho que já passou de 10, só os centroavantes que o Botafogo, entre aspas, o Botafogo não fez nenhum. Já especulou, né, André? Até que ponto isso atrapalha? Porque, assim, o que parece, pelo que se fala, é o seguinte: o espaço para pagar o salário tem. Lá no orçamento tem lá o espaço, lá 800, o que for. O que pega é o cara que quer vir, que é o dinheiro, que é o lucro. Né, André? É exatamente isso, com a saída aí, com as saídas, né, de Montijo, de Joel, e por aí vai, tem outras. Canales, Sassá. Pois é, a gente tem a grana aí para manter o salário do cara, mas não tem a grana para pagar luva, ou para chegar no outro time e comprar o jogador, contratar o jogador pagando alguma coisa. A gente sabe da situação difícil que o Botafogo vive, mas é inacreditável que cheguemos a um momento como esse, em que estamos finalmente disputando as competições, né, para valer. A torcida abraçou o time acreditando que vai ser campeão e nós só temos 3 atacantes. E outra coisa que eu vou dizer aqui, a pressão sobre a diretoria para a contratação de atacantes, principalmente por parte da torcida, ela deu uma esmaecida, deu uma parada por conta da entrevista da filha do Roger no Globo Esporte. A diretoria se aproveitou, conseguiu se aproveitar, isso é opinião minha, tá? Conseguiu se aproveitar daquela entrevista para, calma, agora ganhamos mais um tempo, porque agora a torcida tá toda feliz com o Roger. Estamos felizes com o Roger sim, mas estamos de olho e vamos cobrar, vamos continuar cobrando, porque não tem cabimento você olhar para um banco de reserva e só tem um Guilherme
que pra mim não deveria nem ser jogador do Botafogo. Na hora que alguém se machucar, se contundir, aí entra o Pereba. Eu sempre falei aqui, até estava discutindo isso com o Zé Fogareiro, que ele acha que a saída do Jonas, do Joel foi ruim, que pelo menos tinha o Joel. Eu não acho não, graças a Deus que o Joel foi embora. Por quê? Porque se você tem um Pereba no time, amigo, em algum momento essa desgraça vai entrar em campo. E na hora que o Pereba entra em campo, a gente se vê com os Vinícius Tanques, o Joel da vida. Então eu prefiro que não tenha ninguém para colocar do que o Pereba. Agora você, com criatividade, cadê o setor de inteligência do Botafogo? Pelo amor de Deus, com criatividade, o Botafogo já deveria ter contratado um atacante há muito tempo. Até porque o cara vai chegar agora, até se entrosar, até poder realmente ser aproveitado, ainda leva tempo, cara. Eu também acho que a diretoria, também acho que a diretoria se aproveitou dessa história do Roger aí, levantaram a mão pro céu, que o Roger foi abraçado por uma galera por conta dessa história. E em relação ao Joel aí, também acho que não tem que segurar mesmo não, tem que mandar essas pragas embora, como você falou aí, o cara ruim tá no elenco, acaba entrando, mas podiam ter segurado mais 15 dias, né? O Joel podia ter segurado mais 15 dias antes de liberar. O Luiz Emílio, Falcão. o Zé Fogareiro não faz mais parte da Rádio Botafogo. Ô Luiz, o Zé na realidade não faz parte da Rádio Botafogo. Ele participa aqui do programa da gente, tem uma parceria aqui no Botafogo lá, mas o Zé tem lá o Facebook dele, tem lá as redes sociais dele, e ele coloca aqui, ó, ele está no Uruguai e poderia estar mandando informações importantes. Só se for do tempo, porque o Botafogo nem para lá foi ainda. O Zé viajou hoje de manhã lá para o Uruguai, já está no Uruguai, mandou lá um áudio para a gente lá no WhatsApp, já está do Uruguai, mas a princípio não tem nenhuma informação não, que ele chegou antes do Botafogo. Eu acho que ele está trabalhando na rouparia do Botafogo, foi levar lá chuteira, camisa, aquela galera que chega antes para arrumar lá os esquemas. Manda aí, Brunão. Só se for do Falcão, tempo. Você se lembra a entrevista que nós da Rádio Botafogo, né, vocês tiveram pessoalmente com o presidente? Eu lembro que naquele momento você perguntou a ele se Potker e Lucas são rápidos. Desde aquela época o Botafogo já estava procurando dois atacantes que o Jair sempre pede, que é um centroavante mais diário e um jogador rápido. Dali pra cá o Joel, que já saiu. Essa reunião foi dia 5 de janeiro, tá? Exatamente. E hoje até chegou. Pode falar. Hoje o Luca, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e joga na Ponte Preta. É o que eu sempre falo aqui também. Botafogo não tem competência de contratar jogadores que vão para Ponte Preta, pro Vitória. Eu não estou falando de jogador que vai pro Corinthians, pro Cruzeiro, não. Falando, o Botafogo pede jogadores para Ponte Preta. E o cara tá lá metendo exatamente onde eu ia chegar. Você mandou, se falou assim, Potker, Luca, depois veio Ailon, Brenner, tanto nome, cara, tanto nome, Luciano, é o que eu tô falando. No mínimo, incompetência do departamento de futebol. No mínimo, porque não tem como. O time tá nas oitavas da Libertadores, tá nas quartas de final da Copa do Brasil, tá na tabela ali do meio pra cima ali no Brasileiro. E ninguém quer vir jogar, o empresário não quer colocar um jogador aqui, eu não posso acreditar. Para quem não se lembra, o Borja, esse Borja que está no Palmeiras, esse jogador ele fez o nome dele em 4 jogos ano passado. Foi na semifinal. Ele nem era do Atlético Nacional, ele foi contratado para tapar buraco porque venderam o centroavante deles. O Borja chegou, resolveu o jogo em 4 partidas e fizeram uma grana violenta no cara. Não é possível, não tem ninguém querendo colocar jogador aqui. No mínimo, incompetência. Bom, o nosso amigo Denilson já arrumou um apelido. Vocês ficaram falando aí do Zé do Tempo. Maju Fogareiro aqui, o que o nosso Denilson o Zé. Mas olha aqui, atrelado a esse lance de contratação, rapidinho, deixa eu perguntar para vocês. Só falem se vocês aprovam ou não. Depois de tudo que aconteceu ontem, Gatito pegou pênalti, fez defesas sensacionais. Parece que o Jefferson renovou por 2 anos. Sai a notícia que o Napoli fez uma proposta de 11 milhões de reais para levar especulação. Ainda não tem proposta oficial. É uma boa, vocês venderiam o Gatito? Parece que a multa dele é 12 milhões. Vocês venderiam o Gatito? Não tem como ser só sim ou não sem dizer por quê. Porque é óbvio, não, sim, como torcedor, lógico que não, ele tá num excelente momento.
Ele como torcedor, lógico que não, ele tá num excelente momento. E a gente não sabe como é que o Jefferson tá depois de um ano. Só que vamos lá, se coloca no lugar do CEP, provavelmente a gente, pelo que ele já deu entrevista até pra gente e tal, o Botafogo precisa sempre vender um jogador por ano para poder fechar as contas. Eles vão aproveitar aí, provavelmente, imagino eu, a primeira oportunidade que tiver de fazer um dinheiro um pouco maior assim, com algum jogador, vão vender para poder fechar as contas. Lembrando que a partir do ano passado, retrasado, o presidente tem que bancar com seu patrimônio caso feche no vermelho. Então, o CEP, 10, 11 milhões, a gente não pode esquecer que é o patrocínio master da Caixa pro ano todo. Então, quer dizer, se o Napoli realmente chegar com esse valor, não é questão de querer ou não, é questão de necessidade, eles vão aceitar. Agora, como torcedor, lógico que eu não queria que ele saísse, tá agarrando pra cacete. Ó, aqui a galera tá dando opinião aqui, a gente vai lendo. Vinícius de incompetência. O Rodrigo Moreira muda o contrato, pede 40 milhões. Max Lugão, 11 milhões é pouco. Marcos falou que não venderia. O Antônio Andrada não daria no momento. O LD falou que confia no Jefferson. O Haroldo falando que o Botafogo é lugar de goleiro. O Cleiton não venderia. E aí, André, você venderia? Acha bom? O que você tem a falar sobre isso? Eu vou na linha do Escobar aí, cara. É óbvio que, pensando com a cabeça do torcedor, com o coração, eu não gostaria que ele saísse agora, principalmente porque ele tem sido uma das figuras mais importantes aí dentro de campo, salvando o Botafogo, pegando pênalti, fazendo chover, fazendo milagre. Fez milagre ontem, na hora do gol, ele faz 2 defesas espetaculares. Fez milagre no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Bruno já comentou aí. A porra do He-Man chuta a bola de dentro da pequena área, ele consegue chegar e salvar. Agora, a questão que se dá realmente é que o Botafogo, pela sua situação atual financeira, ele não pode se dar o luxo de ter 2 grandes goleiros. Sinceramente, não pode. Não pode se dar o luxo de ter 2 grandes goleiros e ter uma deficiência no ataque premente, como a gente está vendo. Né? Então, e outra coisa. Mas não dá para segurar até o final do ano, não, André? Eu também. Eu fiz essa tua linha, que assim, lá pra frente o cara, porra, um dos dois vai ter jogo. É isso que eu ia finalizar aqui. Para finalizar, eu acho que a gente tem que tentar postergar ao máximo essa venda, até para aproveitar a excelente fase que o cara está vivendo na disputa da Libertadores, na disputa dos mata-matas aí, porque no mata-mata ele faz uma diferença danada, né? Agora, existe uma questão contratual. Se o cara chegar com um pacote de dinheiro que cobra a multa rescisória, amigo, não tem torcedor que chorar, que reclamar, que falar, que dizer que a diretoria quer isso, que é aquilo. O Botafogo pegou ele com merreca, né, pagou a luvinha aí de merreca, pelo que eu sei, e pode ganhar o dinheiro aí em cima do pouco tempo de exposição do atleta. É muito difícil, pro Botafogo é muito difícil. A gente está falando de uma realidade financeira que é o caos, né? Então, não adianta pensar só com a cabeça do torcedor. Não, e se a multa, desculpa, Falcão, se a multa é 12, como eu tô falando, o cara ofereceu 11, o Botafogo pode negar e falar, então tá bom, então toma 12. Não tem muito, quem paga 11, paga 12. Não, o Wagner Luz fala, quem paga 11, paga 12, paga multa, não há negociação. O Sampaio, vender o brioco do André. O Carlos já... Solta aí esse áudio aí que eu não ouvi aí. Pode crer. Pode crer. O Carlos Jafete, por esse valor, manda um DVD do Gatito e do Elton Leite no jogo contra o Olímpia e tenta vender o Elton. Eu postei isso hoje. O Napoli, segue a foto do goleiro aí, vocês me confundiram com a foto do Elton Leite. Roberto Schneider, o Botafogo não vende jogador, dá a preço de banana. O Vinícius falou que para ele até o final do Mundial. O Léo Pereira, Botafogo é assim, 1.000 serão descartados, 10.000 serão especulados, mas ninguém será contratado. Ninguém será contratado. O Nilson Lemos, eu venderia se valesse uns 30, mas por 11 não rola. O Rodrigo Alonso fala que vai sair de graça. E aí, Bruno, eu te pergunto, nessa Lei Pelé, não acaba que o que vale é a vontade do jogador? Se ele quiser sair, ele força lá e acaba saindo, Bruno? E dá a tua opinião aí, se você tem ou não. Você, a partir de agora, é o Carlos Eduardo Pereira. Falcão, sem dúvida, essa maldita dessa desgraça dessa Lei Pelé veio e arrebentou com os clubes. A gente hoje
passou aperto com o Sassá, com o próprio Emerson Santos lá, a gente está vivendo isso na pele. E eu vou ser sincero para você, Falcão, não sei, talvez eu vou estar falando mais com o coração do que com a razão, mas pode falar com o coração. Eu daria cara, torço para que ele não saia, e se eu fosse o caso do Eduardo Pereira, eu dava uma segurada. O Botafogo tem quase 20 anos que não chega numa fase de oitavas de final da Libertadores. E eu, cara, não é que eu não confio no Jefferson, mas a gente ainda não viu como que o Jefferson voltou. Então eu acho que seria... Não acho que seria o caso vender ele agora. É lógico que se pagar a multa não tem o que fazer, mas eu torço para que isso não aconteça. Se você virar e falar assim, ó, vai sair o Gatito e com dinheiro a gente vai contratar um meio-campo e um atacante, cara, eu aprovo na hora, mas isso não vai acontecer. Brunão. A gente não está conseguindo contratar o Alan taxista do ex-Águia de Marabá. Vai contratar jogador de nome? Bruno, só uma coisa. Agora coloca a seguinte situação. Só porque é o que eu acho que deve estar acontecendo. Se o CEP chegar lá pra galera do financeiro e falar, olha só, falta quanto pra fechar o orçamento aí no final do ano? O nego fala, falta 6, 7 milhões. Estão dando 11 no Gatito. Tudo bem. É o teu patrimônio que tá em jogo. Você sendo Carlos Eduardo. Tu continua com o mesmo pensamento? Esse é o problema. Não sei. Esse é o problema. É o dele que tá na reta, né, filho? Não, cara, mas... Então, o orçamento... É relativo, Thiago. É relativo. Ele já tem a gente pode se desfazer do cara, mas Deus me perdoe. Eu tô batendo madeira aqui, mas... Eu também não quero que saia, não. Eu só fico pensando o seguinte, é o patrimônio do cara. Se tiver dinheiro suficiente pra fechar o ano no azul, não e acabou. Agora, se o cara acha que vai faltar dinheiro e depois é ele que vai ter que pagar do bolso dele, ele vai acabar cedendo. Mas olha só, Outra coisa, renovaram com o Jefferson no sábado. Então eu acho que isso aí já deve estar bem encaminhado, cara. Não, olha só, a gente fala que o Botafogo tem problema financeiro, tem tudo, mas assim, o orçamento aprovado, o que o Botafogo contratou, está pagando de salário, está dentro de um orçamento que inclui TV, patrocínio. Então, assim, eu não vejo, pelo menos ao que parece, que esteja incluído uma venda de jogador para garantir o fechamento do orçamento. Eu acredito que sim, até pelas últimas entrevistas do presidente, que disse que um monte de credor que não estava cobrando o Botafogo e que são dívidas que não estão no ato e no refis, apareceram agora e o Botafogo teve muita perda que não estava esperando. Ele já deu essa entrevista tem 15 dias, 10 dias. Então, quer dizer, acho que ele já está preparando o terreno, inclusive. Bom, não vamos ficar... Mas se eles... Rapidinho, Falcão, se eles contaram com venda de jogador para cobrir o orçamento do ano, eles fizeram a mesma merda que o Maurício Assunção fez no ano passado, contando com premiação de título de Libertadores para fechar o ano. Eu não acho que ele contou. Não. Eu não acho que ele contou com venda de jogador fechar orçamento. Eu acho que ele não contava com dívidas que apareceram, como ele disse, de credores que não cobravam há anos, e agora, nego que há 20 anos o Botafogo tá devendo, viu que o Botafogo começou a pagar todo mundo direitinho, e o cara chegou cobrando a dele agora. Pelo menos a entrevista que o CEP deu é dizendo que apareceu um monte de gente que eles não esperavam. Então essa galera é que deve ter prejudicado um orçamento que devia estar ali na conta. Não, mas olha só, Thiago, o orçamento, quando eles fizeram lá no começo do ano, tinha lá 3,5 milhões de folha salarial do departamento de futebol. A gente está em julho e essa folha salarial está em 2,5, 2.800, o que for. Então ele já poupou aí, já arrumou aí 5 milhões aí até dezembro. E ele não trouxe ninguém até agora. Então, não, assim, eu espero que tenha dinheiro sobrando. Não, eu também não estou garantindo, mas eu não acho que eles tenham colocado no orçamento uma venda de jogador. E assim, nem vou especular muito, porque assim, já saiu hoje que o Ricardo Gomes está no Al-Nassr, ele indicou o Bruno Silva, abriu a janela, é só a gente rezar para a nossa janela estar lá encostada e ninguém empurrar, porque a gente está numa dificuldade grande e tomara que não saia ninguém, porque a gente ainda está precisando. Se ainda perder esses 2 jogadores, não quero nem pensar, deixa isso para lá. Vamos falar, como diz aquele programa lá, André, vamos falar de coisa boa, André? E não é TechPix. Vamos falar sobre o time que está na NBB. Sabe que time é esse, André? Bota aí o vídeo aí, diretor. Rapaz,
Tava desesperado aqui sexta-feira. Foi lavar louça? Foi estilo futebol? Como é que foi, André, pra você? Foi Só quase... um minuto, André. Pra quem não sabe, tá passando aí, o Botafogo venceu o 5º jogo da série. Botafogo 90, Joinville 68 na sexta-feira, em General Severiano, no ginásio lotado. E o Botafogo venceu a Liga Ouro de basquete e garantiu vaga na NBB, que começa agora em novembro de 2017. Tá aí, vocês estão vendo as imagens da comemoração. É o Botafogo na NBB, né, André? E aí, como é que você assistiu essa partida? É isso aí, cara. O Botafogo começou a partida muito bem, né? Mas depois o Joinville tirou acho que 10 pontos de vantagem, foi pau a pau até o terceiro quarto, quando realmente aí o Botafogo passou o carro por cima dos caras, até que o final da partida foi mais tranquilo do que eu fiquei imaginando. Mas ainda assim, eu fico desesperado, porque vestiu a camisa do Botafogo, eu tô torcendo até se for disputa de cuspe à distância. Basquete é um esporte que eu me amarro, gosto muito de assistir basquete, acompanho há anos aí a NBA, né? Pô, os caras são demais, acho que os caras são realmente fantásticos, né? Profissionais extremamente qualificados. E saber que o Botafogo montou um time com toda a dificuldade, né? Lutando aí contra tudo e contra todos, e aos pouquinhos foi conseguindo o objetivo, que agora é disputar o NBB, que é a liga de elite do esporte no Brasil. É digno realmente de nosso aplauso, honrar a camisa do Botafogo. E assim, eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz, muito satisfeito mesmo. E aqui o Carlos Jafete falando que se tivesse 6/6, o Robertão fazia, jogou muito. Robertão, Arnaldinho, Jamal foi o MVP dessa liga, né, ô Thiagão? E aí agora o Botafogo conseguiu esse acesso. Muito bom, né, para o Botafogo voltar a ser, não só no basquete, daqui a pouco vai ter o torneio de vôlei também. Botafogo botando a sua casa em ordem e dando orgulho para a torcida, né, ô Thiagão? Com certeza. E o Botafogo, a gente não pode esquecer que virou o Botafogo de futebol e regatas que a gente conhece hoje em 42, justamente numa partida de basquete, né? Devido ao que aconteceu, houve a fusão. Então o Botafogo tem tudo a ver com basquete também. E o Botafogo, como vocês falaram, montou um time com dificuldade, um planejamento. Começou com um time praticamente amador há 2-3 anos atrás e veio aí melhorando esse time tecnicamente, investindo o suficiente para conseguir essa vaga com dificuldade, trazendo jogadores que têm história no Botafogo, como o Arnaldinho, por exemplo, e parabenizar aí todo mundo, Arnaldinho, Feliz, o Jamal. O pessoal jogou muito, o Jamal, inclusive, como você falou, foi o MVP. E parabéns a todos eles. Também agradecer aí, parabenizar o Mamute pelas transmissões que fez aqui pela Rádio Botafogo, enquanto a gente pôde transmitir, que na final a NBB cortou a gente. Mas enquanto a gente fez essas transmissões aí, o Mamute também mandou muito bem. Então, parabenizar os jogadores, parabenizar aí todo mundo. O próprio trabalho que a gente fez na Rádio Botafogo foi muito legal, nas transmissões das fases classificatórias. E agora é buscar aí patrocínio, buscar aí mais recursos para fortalecer esse time e fazer uma grande equipe para disputar a NBB ano que vem também. Exatamente. Com relação a essas nossas transmissões, também deixar aqui público nosso agradecimento ao incansável Emílio Adam, né, que foi o cara que realmente revolucionou as transmissões aí dessa Liga Ouro na internet. Infelizmente na final mesmo nos impossibilitaram de trazer para a galera, mas isso a gente já abstraiu. O importante é o título ter vindo para o Botafogo e o grande trabalho do Emílio. Valeu, Emílio, parabéns, cara. Inclusive nas finais aí, fazendo pequenos finalzinhos ali do jogo, com o celular, do jeito que dava, pra gente ficar por dentro do que tava rolando, é verdade. Isso aí. E agradecer também ao pessoal do Botafogo, que tentou de todas as formas que a gente conseguisse transmitir. Infelizmente não deu, mas ainda bem que a gente conseguiu subir, que é o mais importante, né, Brunão? E ó, fala aí do basquete rapidinho, porque o Alessandro Gonçalves tá falando aqui, ó, ok, basquete legal, mas vamos falar de Libertadores. A gente tem que falar de Libertadores mesmo, né, Brunão? É isso aí, não, muito bacana, um planejamento muito bem feito, começou lá em 2015, e eu fico muito satisfeito porque cada um desses aí que entraram em quadro aí, como o Thiago falou, o Infeliz, o Jamal, a galera aí, o Bahia, todo mundo aí, entrou e realmente honrou as coisas do Botafogo. Fizemos a melhor campanha na fase preliminar e
E na semifinal aí contra o... Como é que foi o time lá, rapaz? Blumenau. Contagem, né? Blumenau. Contra o Blumenau. E agora contra o Joinville, a gente... os jogadores honraram ali, enfim, conseguimos trazer o Botafogo de volta aí para a elite do basquete. E tá todo mundo de parabéns. E um abraço lá também pro Emílio Adam lá, que sempre tá me mandando as mensagens aqui e eu compartilhava nos outros grupos. Ó, já indicaram aqui o Renan Fonseca. Bacana, hein? Já indicaram aqui o Renan Fonseca para NBB. Falaram que o Jamal é melhor que o Guilherme. Guilherme que estava aí em quadro, o Guilherme foi lá acompanhar, deu aquela moral pra galera do basquete. Tira aí a imagem, diretor, que agora é liberta. E eu quero perguntar ao André, já que ele quis furar a pauta. André, tá aí a notícia que o Matheus Fernandes treinou com bola hoje. Matheus Fernandes deve fazer parte do elenco que vai jogar quinta-feira. O Jair Ventura ontem na coletiva dele disse que o departamento médico falou que ele estaria liberado para jogar quinta-feira contra o Nacional em Montevidéu, 9h45 da noite. Graças a Deus. Oitavas de final da Libertadores, que é o que interessa, né, André? Porque assim, a gente está reclamando do time e tudo mais, mas quinta é time completo e é campeonato de gente grande, né? A galera aí, teve uma galera que está na primeira fase e tudo mais. A gente não, é agora que a gente separou os homens dos meninos, né, André? Exatamente. Houve alteração no horário do jogo, é isso? 9h45, então? É 9 horas? Não sei, não. Eu achei não, é 7h30. É 7 e pouco, é isso que eu tava sabendo que era 7 e pouco. Mas 7 e meia. Sabia que tinha que sair do trabalho correndo, fazer a porcaria do jogo. 7h30 não é o... Ih, rapaz, 7h30 não é o jogo da volta, não, né? Eu acho que são os dois, mas... Calma aí, vamos ver. Vai falando aí que eu vou confirmar, André. Vai falando aí que eu vou confirmar. Aí. Faltou uma das melhores partidas que o Botafogo fez nesse brasileiro aí, nas últimas partidas que a gente disputou, foi a vitória contra o Vasco, que a gente estava ganhando inclusive de 3-0. 9h45. Vai pro inferno você. Pode trabalhar mais. Cara, pode trabalhar até as 7. Alteraram o horário, não tem problema. Só quis confirmar contigo, não tem problema não. Mas enfim, uma das melhores partidas foi aquela contra o Vasco. A gente estava ganhando de 3-0. A volta é que é 7h15. Porra, se vão deixar eu falar, ó, viado. Foi mal. Ô, viado. Então, como eu ia dizendo, a aritmética, porra, parece até o programa do Chaves, essa porra. Enfim, com a escalação exatamente na época dos 4 cabeças de área. Até porque naquela partida o Camilo e o Montilho eles estavam aí. Opa! Só eu que tô no ar? Não é muito diferente. Fala galera, deixa eu ver se eu entendi aqui o que tá rolando.
Só eu tô no ar, é isso aí? Só você. Ih, meu irmão, caiu geral. Vamos ligar pra todo mundo de novo. Não entendi o que rolou aqui, mas vamos lá. Thiago, aproveita e manda recado aí, rapaz. Galera voltando. Vai ter que mandar o André repetir tudo de novo. Eu falei que eu não ia deixar. Eu falei que não ia deixar o André falar. Estamos no ar, pelo menos? Estamos no ar, não. A gente. Caiu todo mundo, menos eu. Ah, você ficou aí sozinho. Eu fiquei sozinho aqui falando. Mantive no ar aí. Se vira nos 30, Thiago. O Sandro Sampaio mandou aqui. O Alessandro Gonçalves falou que foi o Lopes, filho da puta. Pior fui eu que fiquei falando pra cacete aqui mais de meia hora, quando é hora tá todo mundo paralisado aqui na janela. Eu também, Luiz. Essa internet de vocês é patrocinada pelo Botafogo? Não. É patrocinada pelo Gajo. Caiu geral no balancê, falou o Max, então. Bom, viramos chacota aqui nas redes sociais. Mas, André, fala aí o que você estava falando que... Porra, vou ter que lembrar de tudo que eu falei. Cara, eu tava falando... O som voltou melhor. Jogo contra o Vasco foi uma das melhores partidas do Botafogo aí, das últimas partidas do Botafogo, e naquela partida a gente jogou com essa composição dos 4 cabeças de área. Eu acho que o Matheus Fernandes, ele segura mais, né? Ele faz o posicionamento mais defensivo, o que libera não somente o Bruno Silva de aparecer como elemento surpresa, mas também o João Paulo de avançar mais, e vez ou outro o próprio Lindoso. Então há o revezamento desses outros 3 que surgem como elemento surpresa, né? E eles têm qualidade para chegar, para arrematar de fora da área. O Bruno Silva, inclusive, ele se apresenta dentro da área como um verdadeiro atacante, e o Matheus Fernandes, ele segura lá atrás, fazendo com que a gente não sofra, por exemplo, um contra-ataque na ausência de um desses cães de guarda, né? Então você barra o Camilo e coloca Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo. Primeiro, por conta do Camilo tá voltando de contusão e tá realmente num momento muito ruim, né? Não tá demonstrando o futebol que a gente até conhece, que ele pode demonstrar. E segundo, até por conta da característica da partida, o jogo fora de casa. Não que eu acho que o Botafogo tem que ser defensivo, eu acho que o Botafogo tem que rodar a bola. E os 4 cabeças de área, a gente já viu eles jogando e eles fazem isso com propriedade. Característica de um estádio pequeno, lotado, uma torcida tão apaixonada quanto a nossa. Então você vai e não fica, de repente, a depender somente da criatividade do Camilo, que hoje tem sido um jogador muito inoperante. Coincidência ou não, foi esse meio-campo que o Botafogo conseguiu a sequência aí contra Chapecoense, contra Vasco. Foram as melhores partidas do Botafogo, pelo menos nesse último mês, né, Brunão? E tem uma coisa que eu quero juntar aí dessa quinta-feira, a entrevista do Carly hoje, que um dos poupados no jogo de ontem, ele fala: inconscientemente o jogador se prepara diferente para a Libertadores. Acho que seria muito importante conseguir isso em todos os jogos, mas a Libertadores realmente tem uma coisa diferente. Será que quinta-feira a gente então vai conseguir apagar toda essa história de reclamação que a gente vem tendo e a gente vai voltar a ver aquele Botafogo de Libertadores? Não tenho dúvidas, Sol. Não tenho dúvidas. Os caras já provaram aí nas partidas da Libertadores, com exceção daquele fatídico dia lá do Barcelona, lá no nosso estádio. Não tenho dúvida. A partida de Libertadores é o que todo mundo ali quer jogar. E como o André falou, eu também não tenho dúvida que o Jair vai fazer isso, vai atuar ali com os 4 cabeças de área, os 4 volantes. Que muita gente acha que os 4 cabeças de área, tá entrando com 4 cabeças de área, você vai ser defensivo. Nada disso. Matheus Fernandes, o Rodrigo Lindoso, o Bruno Silva e o João Paulo são 4 volantes rápidos. Eles sobem muito e voltam muito, com exceção do Matheus Fernandes, que segura um pouco mais. Mas na verdade ele varia durante a partida. Então eu acho que o jogo tem as nossas características. O Nacional vai ter que vir para cima, vai ter que propor o jogo, e não tem muito o que fazer. E jogar nesse esquema nosso, igual você citou aí, até foi
as partidas que a gente conseguiu vitórias aí sobre Chapecoense, Vasco. Eu acho que a gente tem tudo mesmo para sair com um bom resultado lá do Uruguai. Eu acho que a nossa escalação... Fala. Eu quero falar com você também do aí o Nacional na história, mas deixa eu só dar um recado antes aqui. Manda. Que é pra galera de Santa Catarina, você que foi lá nas suas últimas férias, e galera, a galera lá de Gaspar, em Santa Catarina, pediu pra gente avisar aqui, que os membros do grupo que queiram participar do evento juntos e embolados com o Fogão na Copa Libertadores da América, eles vão estar lá na churrascaria do Tony, em Gaspar, a partir de 8 horas da noite, 9h45. Os integrantes do grupo poderão convidar amigos botafoguenses para participar. E aí deverá seguir, tem regra, amigo. É petisco com acompanhamento, sobremesa, R$10 por pessoa, cada pessoa paga a sua bebida e tem que trajar a camisa do Botafogo, amigo. Quem tiver bandeira, faixa e outros acessórios, seria bom para ajudar na decoração do ambiente. Mas por que eles estão pedindo para falar isso? Porque será feita uma reportagem para a TV Gaspar. E essa reportagem vai ser enviada para o setor de marketing do Botafogo. Se eu não me engano, já tem 30 cabeças aqui já confirmadas. Vou dar um abração para o nosso amigo Maurício JP. Se eu esqueci de alguma coisa aí, Maurição, manda aí pra gente que a gente fala aqui. Mas está dado o recado. Você aí que mora perto aí de Gaspar, Santa Catarina, joga no grupo aí, churrascaria do Tony, e vai para lá assistir um jogo na quinta-feira. Tiagão, o Nacional do Uruguai foi até o time que eu pedi pra gente jogar, né, quando a gente fez antes do sorteio. Mas assim, a parte técnica deles não é muito boa. Mas é um time pegado, que é estilo Botafogo e outra. Os jogadores uruguaios, de briguentos, são os cativeiros. O Botafogo tem que ter muita atenção a isso também, né, o Tiagão? Com certeza, vai ser um jogo... Teve algum jogador que deu essa entrevista já, inclusive, falando que já sabe que esse é o estilo de jogo uruguaio, que eles vão catimbar, vão tentar desestabilizar a equipe, mas o Botafogo tem que botar a cabeça no lugar, saber que um empate é um bom resultado, com gols então melhor ainda, e se vencer então é excelente. E vocês estão falando de escalação, eu acho que é meio unânime, assim, pelo menos aqui entre a gente, o time que deve entrar na quinta-feira. Gatito, Carly, e eu entraria com o Igor Rabelo aí, como o Bruno falou, mas eu acredito que ele vai de Emerson Silva. Eu iria de Igor, mas acho que ele vai de Emerson. Arnaldo na direita, Vitor Luiz, os 4 volantes, como o André falou, Matheus Fernandes, João Paulo, Bruno Silva e o Lindoso, Pimpão e Roger. Pimpão e Roger, acho que não tem muito, a não ser que algum desses aí não esteja em condições. Mas assim, o Matheus Fernandes voltou a treinar hoje, não sei se ele aguenta jogar 90 minutos. Aí você bota o Camilo no final. Então, você tem esses poréns que eu não sei se a gente vai... Eu acho que é unânime também, todo mundo quer esse meio campo do Botafogo novamente, mas eu não sei se a gente consegue chegar nesse meio campo, não sei se ele vai colocar o Matheus Fernandes de saída, não. Eu acho que o Matheus ficou sendo preparado para isso, inclusive. Bom, tomara. Só para dar uma passada aqui rapidinho, o Nacional ficou em segundo, ele jogou no grupo da Chapecoense. O grupo da Chapecoense... Só entrou porque a Chape foi punida. Isso, exatamente. Ele estreou fora de casa contra o Lanús, perdeu de 1-0, depois em casa perdeu para o Zulia, e aí ele empatou com a Chapecoense fora de casa. Na quarta rodada, ele venceu fácil a Chapecoense por 3-0 em casa, empatou com o Zulia fora de casa e perdeu para o Lanús dentro de casa por 1-0 na última rodada. Quer dizer, o Nacional não tem um aproveitamento bom dentro de casa, né, Brunão? E diferente do Botafogo, né? Então, assim, será que o Botafogo pode se aproveitar? Apesar que o Nacional vem muito bem no Campeonato Uruguaio, vem de 3 vitórias seguidas, e se eu não me engano é o vice-líder do campeonato. Não, Falcão, mas como você falou, tem que entrar com cuidado, porque de qualquer maneira, por mais que o Nacional fechou aí a primeira fase em terceiro no grupo, né, porque a pontuação dele lhe deu o terceiro lugar, como o Thiago falou, ele só entrou porque a Chapecoense fez uma besteira lá,
o campeonato é outro. Chega no mata-mata, o campeonato é outro. A torcida vai apoiar, os caras vão vir pra cima. Isso aí a gente não tem dúvida. Vai ter aquela catimba que a gente já conhece, né? Então é aquele negócio, os jogadores não podem entrar pilhados. A gente sabe que tem jogador do Botafogo ali que gosta de cair numa pilha ali. Até o senhor Carly melhorou muito, rapaz. Porque o cara pra tomar cartão amarelo por bobeira ali, por reclamação ali, por conta de catimba, mas ele até que tem melhorado nisso. O próprio Bruno Silva também deu uma acalmada, a galera tem que segurar. Vai ter aquela pressão inicial, mas eu acho que a gente consegue controlar o jogo ali. Assim, casa com o nosso jogo, a verdade é essa. Eu acho que vai casar, porque eles vão ter que propor e a gente vai fazer o que a gente mais gosta aí, que é sair em velocidade aí nos contra-ataques, aí, principalmente ali com os nossos volantes carregando a bola ali. Roberto Schneider, tem algum grupo de BH que vai assistir o jogo contra o Nacional em algum bar aqui em BH? Quem souber, avisa ele. Ó. O Enzo Ferrari, Nacional é horrível. Passaremos com facilidade. Eles entraram pela janela da Comebol. Amigo. Tem uma outra aqui que falou do Nacional, que disse que assistiu. Ó, Maicon Silva, assistiu todos os jogos do Nacional. Tem que ter cuidado com o Silveira. André, tá esperando lá um jogo pegado, acho que o Botafogo consegue trazer a vitória, o empate é um bom resultado. E só lembrando, né, André, que o Botafogo, se passar do Atlético Nacional, pega o vencedor do Godoy Cruz e Grêmio, que se enfrentam já amanhã, né, André? Sim, o Botafogo, ele nessa partida a gente vai ter dificuldade, sim, óbvio, vai ser uma pressão muito grande. O Nacional é um time tradicional, né, do Uruguai, a torcida apaixonadíssima. Lá o estádio é um estádio pequeno, quase que um alçapão, né, e a galera vai carregar o time deles nas costas. Eu acho que o Botafogo, ele tem que levar essa partida da mesma maneira como fez, por exemplo, o segundo tempo contra o Atlético Mineiro, né, em que o Botafogo ficou muito com a bola, trabalhou muito a bola, esperando a oportunidade para dar a estocada. Infelizmente, na hora que o Botafogo saía e teve as oportunidades, a gente falhou também na conclusão. Eu acho que o Botafogo, ele precisa aguentar, suportar aí os primeiros minutos, né? Os primeiros minutos serão cruciais, né? Não pode de forma alguma encarar a partida como foi a de ontem, né, com medo e retraído, esperando o tempo passar. A gente tem que jogar. A gente tem que jogar nosso futebol, fazer a bola rolar, aproveitar as oportunidades e, claro, a vitória seria espetacular. Um empate é um bom resultado, sim. E o Botafogo tem toda a condição, todas as condições aí para trazer minimamente um empate, se jogar de Botafogo, se jogar com a inteligência necessária, que a partida, ela não é uma partida fácil. Alguém me falou, o Nacional perdeu pro Zulia. Perdeu, cara, perdeu pro Zulia. Mas agora é como acho que o Bruno acabou de falar aí, né? A competição nesse momento, que é um mata-mata, é outra competição. E depois, amigo, encarar o Grêmio. Agora também, né, André? Às vezes o time tava mal, a gente tá falando aí de 2, 3 meses. É isso que eu ia falar agora. Exatamente. O Nacional vem numa boa fase, vem numa crescente, e o Botafogo, o contrário, né? O inverso. Lá no Uruguai, os caras devem estar olhando aí, o Botafogo perdeu os últimos 3 jogos, entendeu? Então eu acho que isso aí, a estatística é bom, mas a gente tem que estar com os olhos abertos. E aí, quando você comentou do Grêmio e Godoy Cruz, aí, amigo, provavelmente é o Grêmio, e vamos torcer pra janela levar esses caras tudo de janelada, porque Luan, Ramiro, essa galera aí, porque o Grêmio... Amanhã eu sou Godoy Cruz desde pequenininho. Todos nós. O Alex Ramos aqui, ó, Thiago mandou bem na escalação. O Roberto Schneider está dando a informação que o Nacional estará desfalcado de seu artilheiro contundido. Ó, o João tá com vocês. Tô torcendo pro Grêmio ser eliminado e que o Luan seja vendido antes de enfrentarmos eles. O Jeromel então, também pode ir. Napoli. Tem um tal de Jeromel aí pra jogar junto com o Gatito, Napoli. Leva também. Exatamente. Amanhã, a galera vai secar o Grêmio amanhã, faz parte, mas eu acho que a gente tem que focar lá no Nacional, porque assim, é difícil. Eu vou deixar isso para outro programa lá no Jogo da Volta, mas assim, eu acho que o Botafogo passa totalmente. Uma coisa que eu acho que pode dar algum problema é no volta, e eu falo da Copa do Brasil da Libertadores. Quem vai a jogo lá no então, principalmente quando a gente precisa de resultado, existe uma pressão, uma ansiedade da torcida, que eu acho que isso sempre vai para campo e acaba às vezes atrapalhando um pouco o Botafogo. Então assim, eu torço que a gente consiga um bom resultado fora de casa na quinta-feira
e que a gente vá bem tranquilo para esse jogo da volta. E aí, para a gente chegar próximo do programa, eu queria que vocês dessem um palpite, amigo, porque não adianta ficar aqui falando aí na segunda-feira, dá um clima do que jogou na quinta-feira, que aí é mole, amigo. Vocês estão ganhando bem, tá todo mundo aqui ganhando tubo de dinheiro na Rádio Botafogo, então tem que botar a cara a tapa. Vou começar com quem deu uma risadinha de canto de boca. André, é o palpite para quinta-feira, Nacional e Botafogo, 9h45, lá em Montevidéu, amigo. Ó, rapidamente, só para dizer que eu discordo veementemente de você. Eu vou pro estádio Newton Santos, fico na tranquilidade, sentado, tomando uma cervejinha, cantando, uma tranquilidade danada, sabendo que o Botafogo vai passar de passagem por cima dos caras. Cada jogo mais tranquilo. Tem nada disso de ansiedade, Falcão é maluco. Mas com relação ao resultado, palpite do coração, 2-1 pro Botafogo, palpite da razão, 1-1. Tá de bom tamanho. César Augusto, vamos ganhar de 2-0, igual o jogo do Nacional. Everton Santos, 1-0, Bruno Silva lá. Walter ganhar do Nacional, duvido. Wilson Lemos, 2-1, Botafogo. Você, Brunão? 2-0 Botafogo. Com o coração e com a razão, tá? Ô, Brunão. Eu também não fico em cima do muro, não. Eu também dou opinião. Vinícius Maurício. E não copia, não. Não ninguém tá aqui pra ouvir tua opinião. Você é o âncora do programa. Comentarista somos nós. Você não tem nada que opinar porra nenhuma, não. Eu acho que o Botafogo joga bem nesse estilo de jogo. A Libertadores encaixou com esse time do Botafogo. Nacional vai ser um time catimbeiro, time jogo pegado. 1-0 Botafogo. O Daniel Coutinho 2-2, Maicon 1-0 Botafogo. O Rodinei 0-0. Olha o Paulo Parrudo, 3-0 Botafogo, amigo. Dan Felipe 2-1 jogando bem, Gabriel Viana 1-1. E você, ô Thiagão? Como você roubou meu palpite do 1-0, então eu vou com a razão, 1-1. Então calma aí. Ô André, o que vale o teu é o quê? O da razão ou é o do... Porra, deixa aí. 2-1, bota 2-1, anota aí no Excel, que essa porra de Excel aí. 2-1 Botafogo pro André, 1-0 pra mim, 2-0 pro Brunão e o Thiagão 1-1, amigo. Mas do Thiago a gente já tá acostumado, cara. Dá uma olhada. Alô, rapaziada, alô, comunidade. Todo mundo dando uma olhada lá no Cartola do Thiago. Dá uma olhada no time do Cartola do Thiago. Geral entra no Cartola e procura lá. O nome do time é Nosso Escudo no Lugar do Coração. X9, né, cara? Pesquisa a rodada de agora, o time do Thiago. Depois vocês vão ver se esse cara merece. X9. O bem venceu o mal. Eu fui o último ganhador do mata-mata lá do Cartola. O bem venceu o mal, amigo. Ó, só pra acabar aqui, o Natan Brandão 3-1 Botafogo. O Rodrigo Brasiliano, voltei. Não lembro de ter perguntado nada pra ele. André Fernandes 1-1, Cláudio Sá 2-1, Gabriel 2-1. Enzo Ferrari 3-1, Francisco Amaral, Botafogo 1-0, e o Vinícius 2-1, Fogão. Vou terminar com o Jota aqui, ó, 4-0 pro Fogão, amigo. Galera, ó, quinta-feira tem... Acabou o tempo. Capitão Nascimento já tá mandando encerrar, amigo. Capitão Nascimento que é incorporado no Gajo. O Gajo que manda aqui, fica mandando mensagem pra gente aqui. Tá na festinha, o Gajo, amigo. O Gajo daqui a pouco vai aparecer na Nova Jato da Rádio Botafogo. Ele vai na festinha, ele tá em todos os eventos, vem aqui quando quer, né, não, André? Porra, pois é, rapaz. Isso aqui cada vez mais só fica uma peãozada. Pode ver aí, ó. Zé Fogareiro tá lá no Uruguai, Gajo tá na festinha lá, e quem trabalha mesmo tá aqui, ó, com fome, no jantar. Falar nisso, falamos de Botafogo e Corinthians e esquecemos de falar de uma coisa muito importante que pode ter sido vital pro resultado. O Otto estava no estádio junto com o DJ. Amigo, o Otto em São Paulo foi a 2 jogos, 1-0 Santos e 1-0 Corinthians. Não, e o do Santos era um empate certo já, né? Empatamos com o Santos e tal. Aí o Otto pegou e comemorou o empate. O cara foi lá bater uma falta. Otto Frozen.
Não, disse que ele tava indo embora, e na hora que deu os últimos lances, falou, não, vou acabar de ver o jogo aqui, peraí, aí deu aquela falta lá, o time tomou gol, né? Exatamente. Então, amigo, só lembrando a vocês que quinta-feira tem jogo, quinta-feira tem pós-jogo, vamos ver se a gente consegue fazer esse pós-jogo mais de um aí, porque a Libertadores merece um pós-jogo show de bola. Sexta-feira tem Cartola. Não esqueça de seguir a Rádio Botafogo nas redes sociais, compartilhe essa transmissão. Você que está assistindo aqui esse programa que é Nutella, você pode daqui a pouco lá no YouTube, que tem o programa Raiz. Então, você que quer assistir lá no YouTube o programa Raiz do nosso Botafogo no Ar, daqui a pouquinho ele também está indo para lá. Obrigado a todo mundo, muita gente aqui, muito comentário, muita gente participando. Obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Eu quero o destaque final de vocês, já que ele tem jogo importante na quinta-feira. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para a galera, para os jogadores, o microfone é de vocês. Começar com ele, amigo. Direto de Minas, grande Brunão. Obrigado pela participação, Brunão. Até a próxima. Seu destaque final, Brunão. Oi, viado. Ô, viado. Pô, de novo, Thiago. Pô, é o Thiago ou o André? Vocês estão sacaneando aí, pô. Galera, mais uma vez ele está agradecendo aí o convite aí de estar participando desse bate-papo bacana aqui, a gente falando aí do que a gente gosta, de uma paixão que a gente tem. E só dar um recado aqui rapidinho, Falcão. Você falou aí, nas vésperas do início das rodadas, né, do Brasileiro, a gente tem um programa do Cartola lá. A gente fechou o último mês aí, o nome do cartoleiro, Gabriel D'Andrea, tudo junto. Ele foi o primeiro colocado lá, ele ainda não enviou pra gente os dados dele, o nome dele, pra gente conferir, porque ele ganhou a camisa da rádio, ele foi o maior pontuador do mês de junho. Ele tem até sexta-feira pra dar. Tá por aí. E se ele não. A Andréia não tá deixando, a Andréia não tá liberando. Se ele não entrar em contato com a gente vai ter que passar o prêmio segundo colocado conforme as regras ditas lá no primeiro programa. Então tá aí, ó, Gabriel D'Andrea. Até sexta-feira. Manda um e-mail lá. Alô, André, libera o Gabriel aí pra receber a camisa. Gabriel, só pra você saber, o segundo colocado já mandou endereço, tamanho da camisa, cor da camisa, já mandou tudo. Tá só esperando você não aparecer até sexta pra ele levar essa camisa. Então aí, ó, Gabriel D'Andrea, Rádio Botafogo, @radiobotafogo.com.br. Deixa eu falar aqui que a galera pediu aqui pra lembrar. Então. Fala aí. Não, é isso. Para finalizar, então, quinta-feira a gente vai ter esse jogo difícil, sempre tá todo mundo na torcida aí. E com certeza a gente vai sair com um resultado positivo de lá. Obrigado pelo convite aí. Se Deus quiser, valeu, Bruno. Ó, o César Augusto, ainda bem que o Otto não vai para o Uruguai. O Cássio Menezes pedindo pra gente lembrar, ia passar desapercebido. Centenário de João Saldanha hoje. João Saldanha hoje faria 100 anos. Ele falou contratação já. Fogo no Uruguai, lembrem dele, viva João Saldanha, nossa história sempre conosco. Falou aqui o Cássio, direto do Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tiagão, obrigado pela participação. Pô, essas palmas aí parece até que a bica abriu e tava mijando. André Henrique também falando do centenário aqui do João Saldanha. E aí, Tiagão, seu destaque final, obrigado pela participação. Até semana que vem. Agradecer aí a galera toda que ficou com a gente aí. Caímos, levantamos no meio do programa. Mais rápido do que o Botafogo, mais rápido que o Fernandes Soneca. Então vamos lá, a gente espera que quinta-feira o Botafogo consiga um bom resultado. Para aí a gente voltar a embalar. Um bom resultado na Libertadores, melhor ambiente. A gente já volta pro Brasileiro com outro espírito. E vambora, a gente tem aí Libertadores, Copa do Brasil, ainda estamos dentro de tudo. Por mais que essa diretoria esteja se esforçando para detonar o nosso ano, vai dar tudo certo, começando por essa quinta-feira agora. Um abraço aí para todo mundo que ficou até agora com a gente. Até semana que vem, até sexta-feira no Cartola. E valeu! Sigamos juntos. Boa! Deixa eu mandar aqui outras mensagens antes de chamar o André. O Gabriel, se o segundo colocado aí não conseguir, se o Gabriel aparecer, avisa o segundo colocado que ele pode ir lá no site da Rádio Botafogo, amigo. Vai lá embaixo que tem como ele comprar a camisa da rádio. radiobotafogo.com.br/loja. Exatamente, é baratinho. Rádio Botafogo.
preço e custo. radiobotafogo.com.br/loja. Ajuda a gente, que o João tá falando assim, vocês deveriam fazer 2 programas por semana. O Rodrigo falou que a gente era para ser feito todo dia. Então, valeu. Para cobrir aqui os nossos custos que a gente ia trabalhar, amigo. Aqui é tudo no amor, mano. Todo mundo amanhã acorda cedo para trabalhar nos trens da vida, nos ônibus, no metrô. Ó, tem mais gente aqui mandando mensagem, mais gente lembrando aí do centenário do João Saldanha. Grande João Saldanha, falou o Nilson Lemos. E aí, meu amigo André, obrigado pela participação. Até semana que vem, o microfone é seu destaque final. Eu que agradeço, como sempre. Isso aqui é a nossa vida, né? O Botafogo é a nossa paixão e a gente faz isso aqui realmente por amor. E, enfim, dizer aí que o jogo de quinta-feira agora é a Vera, né? Agora não tem mais desculpa. Espero que todas as justificativas aí para essas últimas 3 partidas elas já tenham sido dadas, porque elas não vão servir para o jogo de quinta-feira. Espero que o time do Botafogo ele se espelhe aí, por exemplo, no time de basquete, né? Que com todas as dificuldades, com toda, enfim, as dificuldades realmente do planejamento e das disputas, né? Foi lá e honrou o que é ser botafoguense, né? Então, mas eu acredito que a gente vai conquistar assim, um resultado muito importante e essa galera aí também vai nos representar e também vai nos honrar, assim como fez a galera do basquete. É isso aí, rapaziada, um grande abraço, família, amigos e Botafogo, o resto é só complemento. Bom, o Eric Marques falou que o Thiago fez 82,45 pontos no Cartola. O problema não é a pontuação, é a escalação. Não, deixa eu falar. É a escalação dele. Acabou. O Rodrigo Alonso, ó, o Thiagão, Rodrigo Alonso, o líder da rodada da Liga da Rádio Botafogo. Esse mês eu ganho a camisa. Já até avisou que ele pega no Nilton no jogo de volta contra o Nacional aí. Rodrigo Alonso confiante. Maurício Vieira, valeu galera da Rádio Botafogo, show de bola do programa, como sempre, tamo junto, para melhorar só com mais contratações mesmo. E com essa mensagem que eu me despeço de vocês, obrigado a todo mundo que participou. Não esqueça de compartilhar, marcar seu amigo alvinegro para ele conhecer aqui a Rádio Botafogo, a melhor comunidade, fazendo o melhor programa falando de Botafogo, que é o nosso Botafogo no Ar, que volta semana que vem, segunda-feira, 9 horas da noite, se Deus quiser, com uma bela vitória contra o Nacional. Quinta-feira, pensamento positivo. Vamos lá, que isso aqui é Botafogo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E ó, fui! Tchau!